Hello guys, how are you? I am teacher Lucilene e agora eu vou dar continuidade falando sobre o Dia da Consciência Negra e grandes personalidades, Great Black Personalities. Então, let's go! Temos aqui Machado de Assis. Acredito que todos devem ter ouvido já falar algo sobre ele, se não, também não tem problema, vamos conhecê-lo agora. Joaquim Maria Machado de Assis was born on June 21, 1839, at Chácara do Livramento, em Rio de Janeiro. Brazilian writer and one of the most recognized names in 19th century Brazilian literature, with works of poetry, short stories, and romance. He also acted as a journalist, theatrologist, theater critic, and literary critic. Então, aqui tá falando que ele nasceu em junho, dia 21, 1839, na Chácara do Livramento, localizada no Rio de Janeiro. Ele é escritor brasileiro, um dos nomes mais reconhecidos do século XIX na literatura brasileira, com trabalhos de poesia, contos e romances. Atuou também, além de escritor, atuou também no jornalismo, na teatrologia e na crítica teatral e literária. Machado de Assis spent his childhood and adolescence in the Livramento neighborhood. Então, ele passou sua infância e adolescência no bairro do Livramento. Machado did his first studies at the public school in the neighborhood of São Cristóvão. Então, ele iniciou seus estudos na escola pública no bairro de São Cristóvão. In 1864, Machado de Assis published Crisálidas, a collection of his poems. The book was dedicated to his parents. In 1868, he met Carolina Xavier de Novaes, sister of the Portuguese poet Faustino Xavier de Novaes. On November 12, 1869, they get married. In 1872, Machado de Assis published his first romance, Ressurreição. In 1881, Machado de Assis published the romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, which marks the beginning of the realistic phase of his work. Então, aqui podemos ver que em 1864 ele publicou esse livro chamado Crisálidas, que é uma coleção de poemas e foi dedicada aos seus pais. E em 1868 ele conheceu a Carolina Xavier de Novaes, sua esposa, atualmente sua esposa, e casou-se com ela dia 12 de novembro de 1869. Aí, em 1872, houve a publicação do seu primeiro romance chamado Ressurreição. E em 1881, teve a publicação do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que muita gente, acredito que já tenha ouvido falar. E esse romance foi um marco da sua fase realista. Quer dizer, um marco da fase realista em suas obras. In 1896, he founded with other intellectuals the Brazilian Academy of Letters, appointed to chair number 23, becoming in 1897
its first president, a position he held until his death. Então, 1896, com outros intelectuais, ele fundou a Academia Brasileira de Letras, ocupando, então, a cadeira número 23, e em 1897 se tornou presidente da academia e ficou nesse cargo até vir falecer. Machado de Assis died in Rio de Janeiro on September 29 in 1908. Então ele veio a falecer no Rio de Janeiro em setembro, dia 29 de 1908. Continuando, então, a próxima grande personalidade que é conhecida mundialmente é o Martin Luther King. Martin Luther King was born on January 15, 1929, em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos, United States. Então, ele nasceu dia 15 de janeiro de 1929 em Atlanta. In 1955, he struggled for the recognition of the civil rights of Black Americans began. Martin Luther King supported the Rosa Parks silent protest that spread quickly. The protests lasted 382 days, ended on November 2. Então, ele iniciou a luta pelos direitos dos negros em 1955 e ajudou secretamente, silenciosamente, a Rosa Parks, que vocês já ouviram falar, que a Carla já comentou sobre, num protesto que durou 382 dias, terminando só em novembro, dia 13 de 1956. In the United States, in 1983, Ronald Reagan established a national holiday called Martin Luther King Day, every January 20. Martin Luther King died in Memphis, Tennessee, United States on April 4 in 1968. In 1977, he received the Presidential Medal of Freedom. In 2004, he received the Gold Medal from the American Congress. For the 50th anniversary of the enactment of the historic Civil Rights Act. Bom, então, em 1983, Ronald Reagan criou, o feriado Martin Luther King, chamado de Martin Luther King Day, que é em janeiro, dia 20. Martin Luther King faleceu em abril, dia 4 de 1968. E em 1977, ele recebeu a medalha de ouro do Congresso americano pelo 50º aniversário da promulgação da histórica Lei dos Direitos Civis. Continuando com as grandes personalidades mundialmente conhecidas, temos Pelé, que know as King Pelé. Então, conhecido como Rei Pelé, rei do futebol, certo? Edson Arantes do Nascimento, known as Pelé, was born on October 23, 1940,
in the city of Três Corações, em Minas Gerais. Então, ele... Since he was little, Pelé liked football and played with a cloth ball. When he was 10 years old, he started playing football at Bauru Atlético Clube in São Paulo, where he won his second championship in 1954 and 1955. Então, o rei do futebol, desde pequeno, gostava de jogar e jogava com bola de pano. Aos 10 anos, iniciou jogando no Bauru Atlético Clube de São Paulo, onde ele conquistou o campeonato em 1954 e em 1955. In 1956, Pelé was taken to train at Santos FC. His first official match was on September 7, 1956, in a friendly match between Santos and Corinthians. The result was 7-1 for Santos, with 2 goals from Pelé. Pelé led Santos to win more than 40 titles. Então, aqui temos algumas curiosidades que em 1956 o Pelé passou a treinar no Santos Futebol Clube. A sua primeira partida oficial foi em setembro, dia 7, em 1956, partida entre Santos e Corinthians, na qual o Santos levou a vitória de 7-1. E 2 dos gols desses 7 foram do Pelé. E o Pelé contribuiu para o Santos levar mais de 40 títulos para casa. Pelé started playing for the Brazilian national team soccer on July 7, 1957, at the age of 16, at the Roca Cup, in the game against Argentina at the Maracanã Stadium in Rio de Janeiro. On June 15, in 1958, at the age of 17, he made his World Cup debut in Sweden against the Soviet Union, helping Brazil to win the title by scoring 6 goals. The last match for the national team was at Maracanã Stadium on July 18 in 1971. Pelé retired from football in 1977 and is now the World Football Ambassador. Então, Pelé estreou jogando na seleção brasileira em julho, dia 7 de 1957, com apenas 16 anos. Na Copa, no jogo contra a Argentina, no Maracanã, estádio do Rio de Janeiro. E estreou na Copa do Mundo em junho, dia 15 de 1958, com 17 anos, num jogo contra a União Soviética, e no qual ajudou o Brasil a levar a vitória com 6 gols. Sua última partida foi no estádio
do Maracanã em julho, dia 18, 1971. E Pelé se aposentou então do futebol em 1977 e agora é o embaixador mundial do futebol. Então, é isso, pessoal. Aqui temos as nossas referências. E muito obrigado pela atenção. Bye, bye!